tem muito alargamento de tempo. Aí, Daniel, você quer começar aí? Pode ser, pode ser, pode ser. Hoje à tarde, Jerusa me liga para compartilhar ideias e aí me apresenta uma história que eu achava que conhecia, né? Mas realmente eu não conhecia e até achei que tinha escutado a história de uma outra pessoa, mas foi dela mesma em um outro momento, que é o conto da Ilha Desconhecida, né? Do escritor Saramago. E aí a gente conversou muito sobre o conto, e aí ela me apresentou um vídeo, e a gente viu o vídeo e ficamos conversando sobre o texto, sobre o que ela escreveu, né? E eu vou tentar traduzir um pouco da história para esse momento, fazendo uso das minhas palavras, né? E um pouco das palavras do autor, né? Que Jerusa colocou aí um trecho da história, né? Tem dois fragmentos da história. Na verdade, a história ela gira em torno de um navegador, um aventureiro que vai até o rei para pedir autorização para fazer uma viagem a uma tal ilha desconhecida. E o texto fala de muitas questões, né? Eu digo que todo texto ele é inspirador, né? E a inspiração depende do objetivo e do estado de alma de quem lê, né? E aí nos leva para as viagens, né? E na verdade o texto é uma grande viagem, né? Bem desafiadora em termos do que se coloca. E aí, como já está aí no meio, mais ou menos no meio do texto, o navegador não encontra facilidade para chegar ao rei, né? Como muitas coisas que a gente faz na vida, o texto destaca uma série de questões. A burocracia, o lugar das pessoas na sociedade que são vistas pela profissão ou pelo cargo que ocupam, ou seja, se é professor, se é advogado, se é diretor de escola, se é coordenador, se é professor. O texto, eu fui rabiscando depois algumas coisas aqui que eu fiquei pensando assim, quais ideias o texto poderia nos levar, né? Outra coisa que o texto pode também nos provocar, a questão qual o lugar da mulher na sociedade, as questões políticas. Então, é um texto muito rico, que leva para inúmeras reflexões. Mas, pois bem, vamos para a questão do navegador. E aí, quando ele chega ao rei, pedindo para autorização para viajar e pegar um barco, etc. e tal, o rei diz: para que queres um barco? Pode saber? Foi o que, de fato, o rei perguntou quando finalmente se deu por instalado com sofrível comodidade na cadeira da mulher da limpeza. Observe que isso é bem destacado. E o autor vai destacar, e aí eu convido vocês a lerem no livro, né? O autor vai destacando bem esses lugares que as pessoas ocupam na estrutura social. E aí ele diz: para ir à procura da ilha desconhecida. Que ilha desconhecida? Perguntou o rei, disfarçando o riso. Como se tivesse na sua frente um louco varrido dos que têm a mania das navegações. Disparate, já não há ilha desconhecida. Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas? Estão todas nos mapas. Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. E que ilha é essa que queres ir à procura? Se tu pudesse dizer, então não seria, se eu pudesse te dizer, então não seria desconhecida. Então, aí já começa a grande indagação, né? Que busca é essa, né? Que é uma outra coisa que o texto trata de uma forma muito gostosa. A grande viagem para a descoberta das ilhas. E quais são as ilhas, né? Que viagem é essa? Que proposta é essa? Onde é que está essa ilha? E aí a conversa continua. A quem ouvisse falar dela, perguntou o rei, agora mais sério. A ninguém. Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe? Simplesmente porque é impossível que não exista uma ilha desconhecida. Então, para um navegador, haveria algum lugar ainda não conhecido, né? E aí, pode passar, Gel.
E aí vem uma série, algumas, já colocou aí algumas questões na hora que a gente estava conversando, só como eu disse que eu também fiz, depois da conversa, eu fiquei pensando, né, no texto, depois fui ver novamente a história, o vídeo que já me mostrou da história, e aí o texto de Saramago tem uma passagem, né, que é muito importante, além dessas questões que eu falei, tem as questões que são do autoconhecimento, né? Que às vezes a gente precisa buscar nos conhecer para fazer a nossa grande viagem, né? Para a nossa ilha. E ele diz o seguinte: é necessário sair da ilha para vermos a ilha. Não nos veremos se não sairmos de nós. Então, muitas vezes a gente precisa nós sairmos de nós mesmos para nos vermos nessa viagem, né? Talvez sejamos a ilha desconhecida de Saramago, né? Que às vezes a gente está num estado de segurança, né? Num estado de comodidade, que o novo nos assusta. E a gente não quer sair nessa busca, né? A implicação do homem com suas compreensões, né? Aquilo que já está estabelecido como verdade. E transgredir não é um passo certo, né? Por isso que o rei o questiona, mas ele tem a certeza que há algum lugar que é preciso ser conhecido, né? Ele precisa fazer essa viagem como se fosse uma autodescoberta, né? Uma autorreflexão, um mergulhar em si mesmo para ver que ilha era essa. E tem uma passagem do texto em que ele dorme e, nesse dormir, ele sonha e vai colocando as imagens desse lugar que ele imagina possível existir. E nessa sua trajetória, só uma pessoa acreditou na sua ideia, né? Na sua viagem, que foi a faxineira, né? A mulher da limpeza. Ela resolve sair do castelo e seguir o navegador, né? Ou seja, tomada de decisão, né? A gente precisa tomar decisões para essa nossa viagem, essa nossa aventura, para essa nossa ilha, para aquele lugar que a gente acredita existir, que é diferente talvez do que a gente tem agora, né? Apenas uma pessoa acreditou na viagem, né? Que foi a faxineira. A construção da ilha. Qual é a sua ilha? Qual é a nossa ilha? Qual é a minha ilha? Onde é que ela está? É isso, Gel. Alguém quer. Eu vou interromper aqui para ver se alguém quer parar a apresentação, para ver se alguém quer fazer alguma interpretação, alguma intervenção, algum comentário. Vocês já leram esse livro? Esse livro, esse aqui, ó. É um conto de Saramago, ele é fininho. É curto, é uma história curtinha, rápida de ler. O desafio é seguir a escrita, né? A forma como o autor escreve, já que ele não usa uma pontuação como a gente costuma ter, né? Como a gente costuma ver. Então, ele já é transgressor a partir daí, né? Da forma da sua escrita, né? Ele usa a vírgula, e é a vírgula como nós usamos o ponto, e o ponto como nós usamos a vírgula. Então, assim, é bem transgressor o próprio Saramago. E me encanta, o que mais me encanta nesse conto são várias coisas, mas especialmente essa coisa a insistência, a implicação daquele homem querendo buscar a ilha desconhecida, que ele fica dias na porta do castelo esperando que o rei o atenda. Ele não quis dar o recado para o recado chegar ao rei, ele quis falar diretamente com o rei. Então, assim, é um texto muito profundo e que dá para a gente pensar em várias coisas. Alguém quer fazer algum comentário? Falar mal, dizer que não gostou, também serve. Não entendi nada do que Daniel falou. Esse cara veio com uma história doida aí. Eu gostaria de falar bem, não falar mal. Dizer que. Fala. Já estou falando.
Dizer que, primeiro, que eu gosto dessa estratégia de trabalhar, de iniciar utilizando metáforas, histórias, poesias. Eu acho que é uma estratégia de acolhimento muito interessante. E segundo, dizer que esse texto provoca realmente essas reflexões internas nossas, né? Nosso papel enquanto sujeito na sociedade, nossas crenças, nossos limites, e pensar nessa ilha que hipoteticamente não existia ou existia. Nós somos sujeitos que, em alguns momentos, somos ilhas, em outros momentos, não, né? Então, eu acho que é uma viagem muito subjetiva de pensar em nós, em sujeitos individuais e coletivos, e nesse espaço de construção coletiva que nós estamos vivenciando na elaboração do PPT, em alguns momentos nós seremos ilhas, em outros momentos não, e estaremos nesse momento de pensar em nós e pensar no coletivo, nesse movimento de ir e vir. Foi essa viagem que eu tive. Obrigada, Beleza? Rose. E alguém mais? Oi, Diga, quem? Diga, vocês estão Michele. me ouvindo? Sim, Sim, Michele. Eu pensei que muitas vezes a ilha está dentro da gente e a gente procura fora algo que a gente desconhece dentro do nosso próprio universo. A gente precisa parar e olhar para dentro para poder observar as coisas que a gente tem ao nosso redor. Tem uma passagem, Saramago fala muito bem isso, né? Às vezes precisamos sair da ilha para que nós enxerguemos a ilha. Precisamos sair de nós mesmos para que nos vejamos, né? Isso é muito interessante. Às vezes a gente quer a felicidade lá em algum lugar. Alguém já me disse isso alguma vez, né? E a felicidade, ela está em você. E às vezes a gente nem percebe que está ali tão coladinho da gente, né? Os desafios estão postos e a gente termina não aceitando, não enfrentando, porque vai doer demais. E o navegador, como Jesus falou, né, ele insistiu. Ele não foi uma tarefa fácil para o navegador, primeiro ser atendido, né, que aí fala da questão burocrática das pessoas impedindo você de atingir os objetivos. É aquele dizer, não vai, isso não vai dar certo, é mais trabalhoso, isso é muito cheio de frufru, é muita conversa. Na vida cotidiana, a burocracia são os cargos, as pessoas que ficam postergando decisões. Fala com fulano, fala com Beltrano, é o diretor, é o coordenador, é o professor, é o secretário. Mas ele não, ele ficou lá na porta do castelo, fez plantão, armou barraca e só saiu de lá quando foi atendido. Não desistiu do sonho dele. Eu não tenho nada contra a burocracia, mas tem algumas pessoas que se aproveitam da burocracia, alguns setores, né? Eu estou dizendo alguns grupos, que se aproveitam da burocracia, que é algo que é necessário para a organização desse leque da vida, dessa vida pública, principalmente, para dificultar a vida das pessoas. Ao invés da burocracia assim, um caminho para o acontecer, o acontecimento, as coisas funcionarem, às vezes criam como mecanismo de não funcionar, para atrapalhar mesmo. Como diz, às vezes, Jússi diz assim, é planejado para não acontecer. Às vezes é exatamente assim que a gente sente. Né? Então, alguém mais quer comentar? Então, vamos passar adiante, vou continuar aqui na outra viagem, que é da proposta da pauta de hoje, que é a gente fazer a reflexão coletiva agora no sentido da formação como pauta. Né? A formação
como pauta do nosso trabalho, agora, nesse momento, desse trabalho da formação, como a pauta, como a base no sentido de estar segurando a onda da construção dos projetos políticos pedagógicos na escola. Então, assim, o sentido da formação como pauta para os movimentos do programa. E aí a fala de ontem, a centralidade da fala do professor César Nunes ontem, decifrar a escola para criar novas praxes. O que é escola? O que ela fez e o que ela faz de nós e o que fazemos e faremos com isso em direção à transformação. E seu desdobramento. Quem está lá? O que foi fazer e o que está fazendo? E a gente ainda pode acrescentar o que pretende fazer da agora em diante. Então, assim, quando a gente pensa no caderno 2, o caderno 2 ele tem 2 objetivos que se entrecruzam, que estão... A separação é meramente didática, mas eles estão juntos, um dando suporte ao outro, um complementando o outro, e um sendo também parte do outro. Primeiro, que orientar pautas formativas, mas orientar pautas formativas a partir dele próprio. Né, orientar a nós na nossa função de formadores e formadoras, e como um texto base no sentido do que está realmente por baixo, do que está entre o solo e a fundação, daquele suporte mais seguro, do suporte mais profundo da formação, né, das nossas praxes. Então, texto base para atos formacionais, com as escolas, nessa construção do projeto político-pedagógico. A partir, gente, dos etnométodos, eu penso que esse é um dos conceitos cruciais da teoria etnoconstitutiva, que é o conceito de etnométodos da etnopesquisa, que são, segundo o professor Robert Sidney, as maneiras pelas quais as pessoas resolvem sua vida, as formas, as diferentes formas. E, às vezes, a gente tem tanto etnométodo, a gente cria tanto, para a mesma situação, a gente cria tantos métodos diferentes, de acordo com o lugar que a gente está, com a maneira que a gente está naquele dia, inclusive as nossas situações pessoais, como nós estamos, que nós vamos criando. E esses métodos que nos ajudam a compreender o mundo, a descrever o mundo, a descrever as situações, a analisá-las, a interpretá-las e a construir a nossa vida, que é exatamente o que a gente faz o tempo todo. Aí tem assim, compreendem o mundo e resolvem os problemas do dia a dia para todos os fins práticos. Então, isso são os etnométodos, né? São todas aquelas maneiras e formas e modos e jeitos que temos de construir a nossa vida, de construir as resoluções, de construir as formas de resoluções e de interpretações da nossa vida. Então, trabalhando nisso, a gente pensa no que seja numa proposta, numa compreensão de formação. Aí eu trago assim para vocês um pouco da compreensão de formação que o La Roça Bondia, Jussou, o Macedo e o Dominici trazem como situar-se, que se passa no sujeito, só o sujeito pode falar da sua formação. O outro não fala da formação do outro, só fala da sua. E situa-se no sentido de voltar-se a si mesmo. E aí, no sentido assim, que as narrativas que nós compartilhamos, que as narrativas, todas elas compartilhadas, elas vão se transformando no próprio processo de compartilhamento. E, sim, em questões que o narrador ele nunca havia pensado antes. Às vezes, quando a gente começa a fazer as nossas narrativas, a construir as nossas narrativas, aquela narrativa, às vezes, dá uma volta e meia, assim, a gente começa a pensar em coisas, a se perguntar coisas que a gente
nunca pensou antes, e nessa busca de responder a essas próprias questões, a gente vai se construindo, se reconstruindo, nos tecendo de novo, no encontro com as autotecituras do outro no mundo, do outro em contexto. Então, assim, eu penso, algo que eu trago muito na minha perspectiva de formação, é que formação é aquilo que constitui, compõe e atravessa o nosso momento único, porque é irrepetível com o mundo. Formação como um momento construtivo, movimento construtivo entre eu, o outro e o mundo. Assim, vou me formando no encontro com os afetos e com as diferenças entre eu, o outro e o mundo, constituindo minhas identidades. Nessa perspectiva, aí... Gel, Oi. Sim, aí, você falando isso, eu estava pensando e voltando à ideia do navegador, né? Quando você fala você traz Larossa, você traz Rousseau, você traz Macedo que fala da autoformação, heteroformação, né, de uma forma muito, muito, muito gostosa. E aí, o voltar-se a si mesmo, né, o texto de Larossa, né, de Saramago, ele fala da ilha, né, preciso sair da ilha para enxergar a ilha, é preciso sair de você para ver você, né, voltar-se a si mesmo, né, então, assim, nós somos responsáveis pela nossa formação, pelo nosso processo formativo, né, nos envolvermos, em mergulharmos, né? Se molhar, se encharcar com a formação. E, às vezes, a gente olha a formação muito muito de fora, e não percebe que ela é também interior, né? Ela emerge de dentro, ela sai da gente, né? ela se diz, né? E se a gente não conseguir parar para perceber isso, às vezes até as travas, os impedimentos que a gente coloca para que ela não aconteça, né? Em nós mesmos, né? Ela está acontecendo e a gente não se permite que ela aconteça. Apenas para fazer essa relação com o texto de Saramago. Eu achei muito interessante esse voltar-se a si mesmo, que tem muito a ver com a viagem do navegador. Então, assim, eu penso que a gente tocar na questão da formação é a condição prioritária para fazer uma escola e um PPP diferentes do que já sabemos que tem sido feito ao longo desses 26 anos pós-LDB 9.394-96. É condição para ir procurar a ilha desconhecida, como no conto de Saramago, sabendo que as que estão no mapa são já conhecidas, que teremos que construir novos caminhos e que não podemos fazer sozinhos. Isso é uma constatação fantástica, inclusive do navegante lá. E ele sai à procura de navegantes, né? Ele sai à procura de parceiros para ir na viagem dele, né? Ele não escolhe ir sozinho. Ele vai sozinho porque não encontra... Não, ele não vai sozinho. A faxineira vai com ele. Ela é a que acredita na ideia, né? E abre mão do castelo, sai do castelo e diz, não, eu vou nessa viagem. Né? E assim, na elaboração do projeto político-pedagógico, na ação de elaboração do projeto político-pedagógico, ao longo desses anos em geral, a gente viu que ela foi conduzida por pautas objetivas em que pesasse a materialização de um documento com planejamento e ações. Ponto. Porém, a ambivalência, a ambiência formativa, a presença dos corpos e da cultura com suas subjetividades, a formação como pauta é algo inédito. Nós estamos fazendo isso aqui agora. O programa tem buscado intencionar essas questões por meio das conversações, cuja que a gente está fazendo aqui, uma roda de conversa, é um espaço-tempo propício. Eu vou parar o compartilhamento para a gente, para vocês... Espera aí, eu estou barbeirando aqui. Eu barbero um bocado. É bom, faz mal. Mas foi a professora Jússi que disse que eu podia barbeirar, viu, gente? Como ela Todos nós podemos, né?
Quem é que não pode barbeirar? Nesse negócio dela tá desde o tempo de que tudo era mato na EAD, aí eu confiei. Então, assim, alguém quer comentar essa coisa da formação? E, Fernanda, é isso que eu pensei aqui agora, foi inspirado lá naquela postagem que vocês colocaram, no que você colocou no Moodle. E aí, tanto que tem um trechinho desse texto que está lá no Moodle, mas foi bem assim, dessa perspectiva da roda de conversa. Bora, gente, vamos falando. Eu sei que está todo mundo cansado. Justo está aqui dizendo que era DAD Derna de 2003. Eu não era nascido ainda, mas tudo bem. Eu vou falar de novo. Fala, Michele. Hoje eu tive uma reunião falando de projeto político-pedagógico, né? E muitos gestores, coordenadores que estão no comitê das escolas, eles questionavam muito a situação de alguns professores, que não queriam caminhar junto com eles. Então, eles estavam se sentindo, algumas escolas, né, um pouco sozinhos. E esse trabalho ele não pode ser feito só, ele tem que ser feito no coletivo. E para que esse coletivo queira fazer o trabalho junto, né, com o outro, é preciso acolher e trabalhar a afetividade, porque estamos vivendo momentos muito complicados, momentos delicados, né, para a gestão e para professores e para secretarias de educação, e a gente precisa estar buscando mais para perto da gente essas pessoas que irão liderar esse movimento. Mas acreditam que é possível e que pode conseguir, mas a gente tem que entender que sozinho é mais difícil. E junto a gente consegue, com mais força, alcançar os objetivos que a gente pretende alcançar. Heron está dizendo esse processo de conquista, engajamento e sentimento de pertença tem sido um desafio mesmo. Mas a minha perspectiva era de que a vida inteira os professores, essa coisa do PPP pautado em pautas objetivas, de cumprimento de mandatos, sem a fala do professor ser legitimada, sem o trabalho dele ser valorizado historicamente falando, eu penso que tem um peso grande aí. Agora ele fica até desconfiado, né? Quando dizem que é para ele falar, que é para ele se posicionar, que é para ele se colocar, dá até para desconfiar. Eu compreendo perfeitamente isso, porque se fosse eu também ficaria desconfiada. E fico. Nem sempre fala do momento, né? O momento é esse agora, né? Paulo Freire que fala disso, né? O momento histórico é esse. Nós vivemos um momento histórico, sempre. O de hoje não só é diferente de ontem porque ontem foi ontem e hoje é hoje, ou amanhã será amanhã. A ditadura teve o seu momento histórico, a abertura política teve o seu momento histórico, a luta dos pioneiros pela educação teve o seu momento histórico. Esse momento é nosso, né? E nunca foi fácil viver o momento histórico. Ele é feito de disputa, né? De recusas, de avanços, de recuo, né? De crenças, de descrenças. Ele é assim. E no contexto sala de aula, escola, profissão, professor, nunca foi algo tranquilo, nunca foi fácil trilhar esse caminho, nunca foi fácil escrever essa história. Na verdade, sempre nos negaram a escrever essa história. O professor foi sempre impedido de escrever a história. E talvez a gente tenha que conviver, e aí alguém falou da acolhida, da empatia, de um convencimento amoroso, que é uma fala muito de Paulo Freire, né?
E nem ele foi amorosamente aceito. Basta dizer que os 2 anos que ele passou à frente da Secretaria de Educação de São Paulo, no governo de Erundina, na Prefeitura de São Paulo, não foi fácil. Tanto é que ele só ficou 2 anos, ele não fez 4 anos de secretário de Educação. Ele só ficou 2 anos no enfrentamento cotidiano com a categoria, com as dificuldades, porque o momento histórico que a gente vive sempre vai nos colocar em disputa, porque a educação é um lugar de disputa, né? É uma ação política que demanda mesmo um enfrentamento ideológico, pedagógico, político, de poder, espaço de poder, né? Fazer educação é uma disputa de poder, né? Lutas de enfrentamentos ideológicos, né? Dos certos, dos errados, dos não certos, enfim, das crenças, das descrenças, né? Dos sonhos, dos não sonhos, enfim. É isso, o momento histórico é esse, e nós estamos escrevendo esse momento histórico. Eu falava para Jerusa um dia desse, né, que às vezes a autonomia, quem sempre sonha, ela chega e a gente não sabe usá-la, porque a gente não aprendeu a usar a autonomia que a gente sonhou em ter, né, em exercitar, em exercer a autonomia. Então, a hora que são convidados agora a se dizer, né, a se dialogar, talvez não saibam como fazer. E aí a gente talvez precise caminhar junto, aprender com eles essa autonomia, que a gente nem sabe como, é como Jerusa disse, a gente vai descobrindo nesse caminhar, né? É uma descoberta nossa também, deles e nossa. Vitalina levantou a mão, e antes que foi bom ela levantar a mão, porque na última reunião isso não tinha acontecido, mas Vitalina, Rose e Rogério, não, eu sei, eu vi agora, Cássia, mas Rose, Vitalina e Rogério, que entraram como é que cadastro reserva, já estão no cadastro não reserva, no cadastro efetivo nosso, porque a colega Miriam precisou se afastar, o colega Igor também, e Fabiana, que já tinha se afastado. Então, Vitalina, quer falar? Já estamos aí no percurso junto com vocês, tendo que assegurar, assimilar tudo isso que já foi trabalhado e que é muita coisa. A gente vai dando conta nesse processo aí. Assim, eu até baixei minha mão, porque o colega acabou falando mesmo o que eu tinha para dizer, que era justamente desse processo de autonomia, de autorizar-se a usar essa autonomia. Nós passamos por um processo que foi altamente silenciador, né, da gente não ter voz nas escolas, e a gente, consequentemente, não dá voz aos que estão na escola, não dá voz aos alunos, não dá voz aos funcionários da escola, e a gente entende que só quem tem voz na escola é quem é o gestor, que é o cargo maior dentro da escola, e assim também são os secretários de educação, os dirigentes municipais de educação, que eles têm voz e não escutam a voz, por exemplo, dos professores. Nesse processo, eu sei que é preciso mesmo ter paciência. Como o Michele falou, é um processo amoroso, né, como o Freire traz bem, porque não é fácil. Sair de uma situação a qual eles foram confortavelmente colocados, né, e se sentem confortáveis por estar nessa situação, e que de repente a gente vem agora e diz para ele, não, agora você pode dizer. E aí o que ele precisa dizer, o que ele tem a dizer, ele ainda tem dúvida se é algo aceitável, porque o outro ainda precisa validar aquilo que ele está dizendo. Então, desapegar disso realmente dá trabalho. Eu concordo com a Jerusa quando ela traz que é um movimento completamente novo. Você dá voz aos sujeitos e dizer que essa voz ela tem validade, que é ela que vai assegurar o trabalho, ela que vai desenhar e definir essa construção do PPP, é algo muito assim inovador, inusitado. Mas também eu acredito que vai ter resultados transformadores para a educação. Eu acredito nessa proposta. Eu acho que a gente também precisa passar essa credibilidade para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu percebi um pouco disso quando eu fiz a primeira reunião, e graças a Deus, a Jerusa estava comigo, porque um monte de questões que apareceram lá eu não saberiam responder, né, porque já era mesmo consequência das outras orientações, mas Jerusa ouviu alguém dizer, mas eu quero saber como, o que eu faço a partir de agora. Eu quero que você me diga o que é que eu tenho que fazer.
Entende? Não foi, Jerusa? Eu quero que você me conduza. Então, eles ainda estão precisando desta mão que vai guiar, mas é uma mão que não vai soltar em nenhum momento. Eles estão confiantes nisso. Então, é muito trabalhar mesmo com uma questão, talvez, de autoestima, de autoafirmação, né? Dar essa condição, porque todos saíram, e eu também, encantadas da última live do professor César Nunes. Eu acho que a gente precisa explorar muito, porque ele traz isso, né? Dessa importância, da fundamental importância desses sujeitos que estão fazendo educação, de como eles podem contribuir com as suas culturas, com suas experiências, com as suas caminhadas, né, com as suas trajetórias, e eu acho que é nesse sentido mesmo. É extremamente desafiante, mas eu acho também que no final o resultado vai ser maravilhoso. A Cássia agora, depois, Jeane. Boa noite. Acho que as falas todas e instigados ainda por esse texto, nos vemos no lugar da inquietação, né, nesse momento. Acho que estamos todos muito inquietos e incomodados. E eu vou usar a fala também da colega que nos antecedeu aí, para dizer que, de fato, eu acho que o maior enfrentamento, Jerusa, que nós estamos vivendo nesse momento, é esse enfrentamento de dizer ao outro, e esse outro são essas equipes de articuladores e de comitês, que os outros também têm direito à fala. E está sendo, assim, muito difícil apoiá-los nesse entendimento. Isso, muitas vezes, por conta de como a Secretaria de Educação está articulada, como esses componentes ou essas pessoas que fazem parte do comitê local chegaram ali, quais são as suas visões e as suas concepções de educação, quais são os seus desejos de impactar, como nós, Undime, estamos tão desejosos, e ajudar o outro a se encontrar nesse lugar de quem pode impactar, de quem pode fazer história, como disse o nosso colega, é muito desafiador para todos nós. Eu não sei se os demais colegas formadores têm tido o mesmo sentimento que eu, mas o sentimento que eu tenho é da inquietação, como eu disse, é dessa perturbação e de dizer como que eu vou chegar nesse outro, dizendo para ele que nós estamos fazendo um grande movimento para que todos tenham direito à escuta e direito à fala. E esse é o grande desafio, Jerusa, porque as redes elas não estão abertas para isso. Elas não estão abertas. Me permitam até dizer, e eu sei que é difícil, eu acabei de sair de uma Secretaria de Educação e eu sei como essas coisas acontecem, mas o jogo de ego, de posição, político, partidária, tudo isso ainda é muito forte nos corpos. Está muito impregnado. Quando o César Nunes veio e ele nos faz de uma forma tão generosa, tão afetuosa, pensar sobre essa escola que nós queremos, essa educação que nós queremos, e eu vi, né, a Bahia toda se manifestar, dizendo que concordava, que foi tocado, que fiquei emocionado, que chorei. Mas quando nós vamos para o chão da escola, quando nós entramos nesse espaço, o que nós percebemos, Jerusa, ainda é uma cultura tão enraizada, que eu fico assim preocupada. Eu estou muito preocupada aqui no território de Irecê. Muito preocupada. Hoje uma articuladora entrou em contato comigo para falar do texto e ela disse assim, não teria um texto mais fácil, não? A gente pode substituir esse texto? Né? Então, ela realmente não está disposta a sair da ilha, ela não está disposta a encontrar, ver, enxergar outras possibilidades, e ela é articuladora.
Então, fico assim, pensando aqui desse lugar de formadora, desse lugar que não está fácil. Sabe aquela coisa de você ficar todos os dias, várias vezes no dia, fazendo um atendimento, no privado, fazendo uma ligação, porque você está percebendo que não há uma articulação, que não há um envolvimento, que não tem ainda energia, né? O catavento ainda não está girando como nós esperávamos já nesse processo do movimento. E aí a gente fica daqui pensando como que vamos chegar, como eu, a Cássia, né? E acredito que os nossos colegas também pensam, vamos chegar nos 20 municípios e ajudá-los. O que podemos fazer mais, né, para ajudá-los a entender que esse é realmente, como disse o nosso colega, esse realmente é o momento de fazermos história. Por quê? Porque nós estamos no olho do furacão, porque nós estamos no pós-pandemia, porque nós estamos no retorno das aulas presenciais, porque nós estamos em um ano de eleições federais, estaduais. Nós estamos nesse olho do furacão e todos nós estamos literalmente envolvidos. E então, eu me sinto confortável aqui nesse lugar de dizer do entendimento que eu tenho, sabe, Jerusa, disso que nós estamos provocando. Mas me sinto inquieta, tensa, preocupada, porque é tocar na concepção, é tocar no que está dentro, é tocar no que está forte, é tocar no que está na mente, sabe? E assim, eu deixo essa minha fala para dizer de como eu estou vendo tudo agora, né? E depois que a gente colocou o caderno 2 e colocou o texto, e aí eu fiquei observando os comportamentos. Por quê? Porque eu não quero ler, porque eu não quero ser provocada, porque eu não quero que gere em mim alguma inquietação, porque eu não quero sair da minha zona de conforto, porque meu diretor é autoritário, porque meu secretário não permite certos posicionamentos. E a gente fica assim, meditando, pensativa, de como nós seguiremos provocando este movimento, provocando essa mudança. Eu não tenho dúvida que vamos conseguir. Eu não tenho dúvida que vamos conseguir. A única coisa que eu estou pensativa, enquanto formadora que sou, é de como nós vamos administrar isso nesse tempo que nós temos. Porque, assim, foram muitas situações de organização técnica, né? E esse processo de organização técnica foi muito desgastante para todos nós e continua sendo desgastante. E aí agora a gente entra nesse processo mesmo formacional. Nós vamos vencer, eu não tenho dúvida. Mas agora tem um negócio chamado gestão do tempo, tem um negócio chamado gestão das nossas emoções, que precisa estar muito bem planejado, porque senão a gente vai se permitir ou se envolver ou ser envolvido em situação angustiante por conta de tudo que vai chegando dos municípios. E eles dizem mesmo, eles colocam mesmo, sabe, Jerusa? Então, deixo aí essa minha fala, né? E dizer que eu não tenho dúvida, viu? Que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Agora, precisamos, né, colocar mais uma coisinha no ombro aí e seguir firme. Obrigada, Cássia. Eu penso que a gente já está conseguindo. Só o fato das pessoas estarem incomodadas, isso já é conseguir. Já tirar do lugar, já é conseguir. Como diz um ditado aí, que o povo fala para greve. Aí eu vou trazer para esse movimento. Se não for para incomodar, não é greve. Então, assim, se não for para incomodar, não é um movimento formacional. Se não for para tirar do lugar, não é? Então, assim, Jeane... Perfeito, Jerusa, perfeito. Eu ainda estou com a ilha aqui na cabeça.
Não, eu estou com a ilha na cabeça e, assim, vou falar por mim, minha gente. Boa noite, viu? Eu acredito que o enfrentamento desse desconhecido não foi um desafio somente para os municípios, não. Para mim também, enquanto formadora, porque, assim, sair dessa zona do conforto, né, que Daniel colocou aí, das ilhas conhecidas, exigiu de mim mesmo, que, como muitos de vocês, acabamos de sair de outra pauta formativa com o mesmo tema, exigiu de mim um tempo maior de organização e planejamento que em outros processos formativos que eu já participei, porque, para mim, não é fácil não dar resposta, não ter modelo, e, principalmente, não é fácil mobilizar a autoria, sem essa tal exemplaridade. E transpor essa ilha não está sendo muito fácil, não. Mas hoje, especialmente hoje, não sei porquê, não estava nem lembrando que hoje tinha encontro formativo, mas hoje eu peguei meu barco aqui, um remo, alguns passageiros, uns colaboradores que encontrei no meio do caminho, e muitas possibilidades. E eu acredito que nós vamos partir. Então, assim, eu estou falando por mim, que essa ilha mexeu muito comigo, e fazer essa transposição não será fácil, mas é muito possível. E eu estou falando de um lugar que segundo o município, até foi campo de pesquisa do Fórum Baiano de Educação Infantil, foi uma equipe de gestão que foi capaz de mobilizar um PPP autoral na educação infantil, quando eu fui gestora do Centro de Educação Infantil daqui. Então, assim, mesmo para mim, que vivi esse movimento, transpor essa ilha não está sendo fácil, mas, como a colega diz, nós vamos conseguir. Não é fácil nem para quem propõe a transposição, porque fica o rei fica pensando que ele é doido, repara. É um desvairado. Tanta ilha conhecida, ele resolve exatamente para o que não existe. Francamente, quem foi que ele inventou isso? O Marco levantou a mão. Marcos? Oi, minha internet está oscilando um pouco. Aí, às vezes, se eu cair aqui, gente, fiquem... É por conta da internet mesmo, viu? Boa noite, para quem não deu boa noite ainda. Essas falas, tanto as falas iniciais do amigo Daniel, da amiga Jerusa, agora as falas de Jeane, de Acácia, as mensagens que aparecem no chat, elas refletem aquilo que, por mais que agora nós estejamos, vamos chamar de zona de desequilíbrio, buscando reequilíbrio, ou essa zona mesmo de sair da ilha, como foi colocado no texto, já era algo previsto. Numa das primeiras reuniões que nós fizemos, inclusive, salvo engano, foi a reunião que apresentou quem seriam os formadores, os colegas foram se chegando, uma reunião via Meet. Tanto eu como o Renê, nós colocamos isso, que esse programa ele iria mexer com algo que nenhum outro programa ainda então tinha mexido, que era a estrutura de poder. Né? Quando você fala que o sujeito tem que se autorar e que todos têm que ser ouvidos, e não é ouvido de qualquer jeito, né? Não é uma consulta, mas uma participação autoral, e em nome disso foi escolhido uma epistemologia pedagógica que dê amparo a isso, que é a questão do trabalho aí realizado pelo Formace e a questão etnoconstitutiva. A gente sabia que tudo isso era algo muito, muito novo e que ia bater de frente com a estrutura já cristalizada que tanto tem sido falado, do PPP ser feito da maneira operacional, com todo respeito, enorme respeito. Eu, particularmente, sou fã de todos os autores que escreveram sobre o PPP, o Celso Vasconcelos,
a Ilma Passos Veiga, são pessoas que até hoje estão na minha livro de cabeceira. Graduação inteira ali, esse pessoal, e até hoje sou muito fã, fico muito feliz, inclusive, em dialogar com o Celso Vasconcelos hoje pelo WhatsApp, coisa que eu nunca imaginei que fosse fazer na vida. Mas a gente entende que o grande pulo do gato, usando uma palavra bem popular, seria essa questão de mexer de dentro para fora. Das pessoas se autorarem e elas, de fato, conseguirem dar vez e voz a um projeto político-pedagógico. Então, a gente sabia que seria difícil. Sabia que seria difícil. E todos estão passando agora por esse momento nos municípios. É uma coisa que imaginávamos que ia acontecer, né? Mas também, pegando a fala também de Acácia, que vamos conseguir, nós também sabemos que o grupo que aqui está presente é um grupo muito qualificado. Alguns, inclusive, foram meus formadores, né? Em outras oportunidades, colegas de trabalho, enfim. E eu acho que a gente precisa pegar essa angústia que é natural, pegar essa questão do tempo que está curto, que para todos nós, e transformar isso em potência. E eu não faço aqui uma fala ingênua ou uma fala motivacional, até porque, gente, cá entre nós, quem me conhece sabe, eu não gosto dessas coisas. Acho que eu sou muito focado, objetivo, acho que a Michele já trabalhou comigo, sabe disso, e outras pessoas também sabem disso. Eu acho que a gente tem que pegar agora, nesse momento, e tentar dar potência a tudo isso, fazendo o procedimento que nos cabe, todos nós, eu não falo aqui formadores não, todos nós, que é pegar esse caderno 2 e provocar que as coisas aconteçam, que é a questão que envolve a reunião do comitê gestor, o levantamento de problemas, a escuta sensível, para que a gente possa ir avançando nessa caminhada, e aí sim, o PPP como formacional, se apropriando dos conceitos que hoje ainda são muito difíceis para nós. Mas eu brinco, inclusive, dos grupos mais íntimos, digamos assim, que as falas do Roberto Sidney não são falas difíceis. Ele categoriza muito bem o que ele entende sobre etnoconceito. E às vezes são coisas que nos fogem. E eu falo isso pensando nos municípios que lá estão, que às vezes tem coisas muito novas para estudar, enfim. Mas nessa caminhada, e se empoderando desse movimento, não tem jeito, não tem outro caminho. Essa questão que envolve a não participação, a gente sabe como é que é a educação, todos nós aqui já participamos de vários movimentos antes, não é a primeira vez. Eu estou até hoje na base, no chão da escola, trabalho com professores, professoras, alunos, pai, mãe, eu trabalho na rede pública de ensino como coordenador pedagógico. E enfrentamos isso todos os dias. Mas a gente sabe também que tem que existir esse movimento provocativo, para que as pessoas possam vir a participar. E acreditem, só o fato de estarmos aqui dialogando sobre isso já é um avanço. Já é um avanço. Dialogando sobre provocações, dialogando sobre possibilidades, compartilhando angústias. Vejo Karine, por exemplo, colocando muitas questões no grupo, no chat, etc. Natural, né? Natural. Agora é transformar isso em potência. Porque nós temos um programa muito bem intencionado, nós temos uma concepção epistemológica clara, apesar de não ser tão bem compreendida ainda, por falta da leitura, da caminhada, que é natural, o tempo é uma coisa que envolve isso tudo. Nós temos o poder de chegar nas escolas pela TV Undime, que rompe a estrutura de poder de comunicação, que antes estava muito restrita ao formador, muito restrito ao multiplicador, muito restrito à Secretaria de Educação. Agora temos essa oportunidade de chegar no chão da escola, os comitês, o desafio da linguagem, como já foi colocado, que vamos avançar nisso. E é fazer essa revolução por dentro, não tem jeito. Não tem jeito, nas brechas do processo. Também não dá, gente, isso aqui é muito meu, viu? Para carregar uma cruz mais pesada do que pode nas costas. O que eu quero dizer é fazer nosso papel. Provocar o próximo, seguir o procedimento, por mais que ele seja aberto autoral, e a gente vai guiando outros na caminhada. Todo programa é assim, todo processo é assim. A gente não vai chegar em 10, chega em 8, chega em 9, chega em 5, chega em 1. Mas a gente vai caminhando nessa questão, né? Vai caminhando nessa questão. Eu acho que é uma caminhada que temos até novembro.
temos muitos passos a dar, e eu acho que já estamos avançando nesse caderno 2. E a pegar essa fala do César Nunes, que foi uma fala super empoderada, e transformar em potência, para que ela chegue nas escolas também, de maneira a abrir as concepções e provocar que as pessoas, de fato, comecem a refletir por dentro desse processo. A gente não pode perder alguns movimentos que acontecem, né? Outras falas virão e a gente vai construindo juntos esse movimento. Eu acho que vai dar muito certo. Não é fácil, já sabíamos disso. A estrutura de poder ela é muito complicada, né? Hoje mesmo, inclusive, nos intervalos, estava lendo um livro que eu gosto muito, chamado Coronelismo Inchado em Voto. É o nome do livro. É um clássico da literatura brasileira, Coronelismo Inchado em Voto. A gente lendo esse livro, a gente vê como a estrutura baiana, principalmente, é muito parecida com essa estrutura coronelista, as relações clientelistas, as relações de poder vertical. E é justamente isso que temos que combater nesse momento, né? Tão oportuno, véspera de eleição, inclusive. Então, eu acho que a nossa caminhada é muito justa, tenho fé que o nosso trabalho vai dar muito certo. E vamos para frente, vamos que vamos. Agora, buscando estruturar da melhor forma possível aquilo que o Caderno 2 entende de processo formacional e avançar nessa concepção. Nós não temos muito nessa caminhada o que fazer com o próximo que não quer ser atingido, a não ser fazer a nossa parte e esperar que ele seja atingido. Tenho certeza que 1 mais 1 é sempre mais que 2, a gente vai conseguir agregar o máximo de pessoas possível nesse movimento. Eu acho que essa a nossa intenção aqui, nossa caminhada aqui tem que ser dessa forma. Ok? Ó, o microfone, Gel. Microfone, Gel. Eu penso que, assim, se já estamos conversando sobre isso, se nós estamos percebendo as inquietações, se nós estamos inquietos, já estamos modificando. Já estamos em processo de transformação, já estamos em processo de um movimento que já está dando certo, ele não dá no futuro. Porque, assim, a gente também, uma coisa que na nossa formação nos prejudicou muito, é uma ideia de um ideal, é uma ideia de uma chegada ideal, de um caminho ideal, de um processo lugar ideal. Perfeito. Pois é, e a gente não tem nada disso, a gente tem um mundo humano cheio de contradição, cheio de antinomia, cheio de ambiguidades, cheio de pessoas diferentes, gentes diferentes, como dizia Paulo Freire. Então, assim, aí entra essa questão da compreensão dos processos, da compreensão afetiva desses processos. Agora, a gente só compreende se a gente escuta. Essa escuta, que não é escutar somente para o outro falar, é escutar para o outro mexer com a gente, mexer com o que estamos fazendo. Então, esse é o processo. Algo que é preciso a gente também aprender, né? A gente, enquanto formação, na nossa formação cultural, a cultura, nossos corpos e a nossa cultura, assim, muito isolados. Então, a gente precisa se unir, fazer força. Repara que a gente chama muita atenção de quem não está querendo ler, como nos chama a atenção quem não está querendo fazer, quem não está querendo ler, quem está querendo se esquivar, quem não tem coragem, quem não tem desejo de fazer, quem está desconfiado, mas a gente também precisa se aproximar daqueles que estão confiando, daqueles que estão fazendo força, para a gente fazer força junto. Como diz aí a música, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Não existe mais, 1 mais Gel. 1. Viu, Gel? Oi. Gel, eu acho que a gente precisa trazer para a roda as falas mesmo do que está dando certo. Em segundo momento, aqueles que ainda não acreditam, mas garantir o que já está dando, do que está acontecendo de bom. E assim, ninguém posta foto do nada. A foto é um registro de um momento, de algo que está acontecendo. E é positivo isso. A gente precisa trazer essas falas, trazer esses exemplos das coisas que já estão acontecendo. E eu acredito que tudo aquilo que se posta lá no grupo do WhatsApp, dos encontros,
dos vários encontros que estão acontecendo nos vários MTS, isso precisa ser dito, porque só o fato de estar ocorrendo esses encontros com 5, com 10, com 3, com 2, está acontecendo. E a gente precisa validar isso, mais do que o não. A gente tem que validar o positivo, o que está acontecendo. O barco está no mar. Ele está revolto, mas o barco está no mar e está indo. E a gente precisa garantir esse barco e os vários barcos que já estão navegando. Pode ser que tenha um que recue, mas tem vários barcos navegando. Eu me lembrei de Teresa Pena Firme, excelente como primeiro rascunho. Então, assim, é a gente trazer para a roda o possível. O professor Roberto Sidney tem uma fala que eu penso que essa fala ela mexeu muito comigo. Fazer o possível. Porque o impossível a gente faz quando a gente não sabe que é impossível, né? Aí a gente não sabe. O besouro não sabe que ele não tem como é? Envergadura para voar, mas ele voa. Mas o possível é o que a gente sabe, então a gente vai fazendo o possível. E essa coisa de só trazer o que não acontece, isso é um legado dos processos de avaliação que nós tivemos ao longo da vida, né? Ao longo da vida. Essa avaliação para a gente corrigir. O que a gente corrige? O que está errado, mas a gente não enaltece. Do ponto de vista tradicional, do ponto de vista histórico, a gente tem dificuldade de enaltecer o que está dando certo. Então, como diz a Teresa Pena Firme, está excelente para o primeiro rascunho, é um primeiro rascunho do que a gente está fazendo. Então, o primeiro rascunho vai gerar outros rascunhos, e a gente precisa botar esse rascunho em pauta, porque anima. Eu lembro que... O passo de uma caminhada, né? Como colocou o Jeane disse, olha, eu tremi. Eu me balancei, me vi assim, mas eu me segurei, estou firme, já dei o primeiro passo, estou vendo que tem gente comigo. Tem uns 5. Exatamente. E esses 5 a gente vai seguir. Então, é isso, né? O primeiro passo já foi dado. Vamos nessa, galera. Jeane não está sozinha, nós não estamos sozinhos, estamos juntos. Esse é um local em que a gente se fortalece mesmo. Agora a gente tem que trazer a positividade para a gente, trazer as coisas que estão dando certo. Vocês acham que foi fácil também produzir esse material? Nós também sofremos. Não é, Marcos? Não é, Gel? Júcia, a gente sofreu pra caramba. Entende? A gente queimou pestana, eu pensava até que eu ia criar cabelo. Fernanda levantou a mão, Daniel. Mas saiu. Não, eu queria só trazer, a gente acolho aí bem a fala de Acácia, eu acho que é algo que inquieta mesmo a gente. Sei que a gente vem nessa questão do ter autonomia, se autorizar e autorar, mas tem algo que precede tudo isso, e eu acho que é onde está o gancho de tudo, que é a formação. Né? Eu tenho 25 anos aqui de rede, nunca me foi negado voz. Eu sempre tive espaço, sempre tive voz, inclusive de usar o silenciamento enquanto minha voz também, quando necessário. Eu acho que o maior problema hoje é eles se sentirem, como é que eu posso dizer, impotentes de contribuir, né? E aí eu vou trazer lá da escola. Eu tô nos 3 lugares, gente. Eu estou como formadora, estou como comitê local em um município, como equipe escolar, comitê escolar em outra escola. Eu tentava seduzir meus colegas, eles diziam, Fernanda, a gente não tem com o que contribuir. A gente vai contribuir com o quê? O que é que a gente tem de 25 anos de rede? A gente não está conseguindo elaborar um planejamento, a gente tem dificuldade de elaborar um plano de aula. Não é porque eles não querem, não é porque falta espaço de voz, né? Claro que em muitos lugares até tem, mas não é legitimado e tudo isso. Mas o desafio, eu peguei aquele caderno com o comitê local de onde eu estou, para fazer esse exercício, né? Pensando todo esse movimento do catavento, o que é que a gente precisa desconstruir, romper, reafirmar e construir. Eles não conseguem, porque eles não sabem nem onde estão. O processo é muito complexo, ele é muito doloroso, né? Eu tive um membro de comitê de escola que me perguntou, a gente vai ter que engolir a teoria étnico-constitutiva?
É só ela que existe? Existem tantas outras perspectivas? Eu disse, não, de forma alguma o programa. Isso ele já vinha provocando desde o RCM, né? E hoje ele está fazendo doutorado em outro estado, inclusive a partir da experiência de construção do RCM. Então, ele trabalha a questão da territorialidade na discussão curricular. Eu disse, de forma alguma, traga também essas outras perspectivas. Mas é um caso, dois, né? Em um contexto muito grande. E aí, para mim, o cuidado que a gente vai precisar ter, né, o zelo, é em como a gente trabalhar esse caderno 2, de uma forma que chegue, né, não no sentido de uma cartilha, de um roteiro, mas de acessibilidade para uma reflexão, compreensão, e o sujeito se perceber naquele processo, sem a gente partir de ter que aprender aqueles termos, né, mas a gente entender por dentro, a partir das vivências. A gente fez hoje um momento com o nosso polo, a gente dividiu o caderno mesmo em 3 partes, pegamos aquela parte 1 e foi muito bacana, parte disso que Jerusa trouxe no início, sobre a questão da formação, dessa compreensão deles, se eles compreendiam, né, se os sujeitos do cotidiano da escola compreendiam o PPP enquanto um dispositivo formacional, e a gente veio problematizando, trazendo, indicando com antecedência essa leitura de Veiga, essa leitura do Roberto, para eles trazerem isso que precisava desconstruir, reafirmar, romper. Foi muito bacana a partir desses elementos que eles trouxeram para a gente trazer e reafirmar aquilo que estava posto ali no caderno como possibilidade, né? E essa provocação que a gente faz agora para o próximo encontro, que vai casar com a live do dia 14, né? Que é essa perspectiva deles tentarem autorar um glossário, pegando ali o que eles acham como conceitos fundantes, o que é que o caderno ilumina em relação àquilo, o que é que eles, enquanto comitê local, eles compreendem sobre aqueles termos e o que é que o comitê da escola compreende sobre aqueles termos. Para a gente tentar trazer essas diversas percepções, para a gente ver que elementos diferentes trazem, né? O que é que reafirma do que já tem. Mas ainda assim, eu estou achando que a gente precisa, dentro daqueles princípios, né, da questão étnico-constitutiva, e hoje é dialogar, porque a gente está dialogando muito, grupo 4 e grupo 5, né, que já são grupos que já vêm desde o outro movimento, e eu provocava hoje Zoom, a gente vai precisar pensar, não sei se para cada princípio desse, estudo de caso, para fazer eles refletir sobre tudo isso, e daí achar esses princípios ali implicados, né? Mas sem precisar estudar o princípio pelo princípio, se apropriar. Então, eu acho que a gente precisa, o caderno ele está uma belezura, mas assim, nos espaços que eu estou, né, no caso de comitê escolar, onde só tem eu e uma outra professora, o restante são merendeiros, porteiros, né, representantes de pais, de alunos, porque os professores se recusaram, eles estão usando o silenciamento como resposta para aquilo que eles não querem, que não concordam de uma gestão autoritária, eles não estão conseguindo ver esse movimento como uma possibilidade de transformar essa situação. Por isso que eu estou me permitindo ir para esse comitê para tentar seduzir, mexer e tentar contribuir nesse processo. Mas ainda assim, eu acho que o nosso desafio nesse momento, e aí pegando esse recesso, o mês de julho, é a gente trazer, né, dentro dessa belezura que está esse caderno, essa leveza de acessibilidade de apropriação, porque para eles se terem essa autonomia, se autorizarem a autorar, eles precisam se apropriar. E aí eu acho que é onde entra, né, esse ato formacional para estar contribuindo com eles. É desafiador, inclusive para mim, formadora. Eu pensei em desistir do processo. Eu disse, eu não vou dar conta, mas depois, se eu não sou mulher, desistir, ora. Mas cheguei a pensar também, por conta dessa preocupação do tempo, de tudo isso, né? Mas a gente vai pedindo, a gente não está sozinho nesse processo, a gente vai se ajudando, mas é assim, extremamente desafiador. Eu penso que esse processo a gente vai precisar intensificar essa relação direta com o comitê escolar. Não tem chegado em todos os comitês escolares o que é passado para os comitês locais. As equipes de secretarias, elas estão inseguras em relação a tudo isso, e é como se fosse mostrar uma fragilidade da formação, da compreensão, da condução do processo para a escola. Então, elas não têm chegado às unidades escolares, né? Isso no município que eu sou do comitê escolar. O caderno 2 chegou porque eu disponibilizei, né? Um monte de coisa assim, vai chegando o link, eu vou jogando. A live do professor César não chegou para os comitês escolares, não chegou para a comunidade escolar. Então, assim, eu acho que tem que ter uma chamada maior a nível de Bahia mesmo, não só partindo para o comitê local com nós formadores, mas do próprio programa, a gente precisa chegar mais diretamente no chão da escola. Porque a formação, gente, não chegou na escola por esses anos todos. E eu conversava com meus colegas, eles perguntavam, Fernanda,
tu tá otimista, tu nunca chega na escola triste, tu sempre chega feliz, tu sempre chega com esperança. A cara da gente, por que é que tu chega assim? E eles falam, é porque tu teve outras oportunidades. E eu brigo com eles. As mesmas oportunidades que eu tive, vocês tiveram. Agora, eu aprendi muito mais nos movimentos, me permitindo ir para um trabalho voluntário em conselho de educação, participando do sindicato, do que na própria academia, que me trouxe uma outra leitura de mundo, uma outra formação, que me faz esperançar e continuar aí na luta. Então, assim, vocês também ficaram nessa zona de conforto, e agora a gente precisa sair, mas é um processo que vai ser doloroso também para eles, né, nisso tudo, mas muitos estão usando a voz, ou seja, usando o silenciamento como a grande voz para esse momento. Né? E aí fica esse desafio grande, mas eu acho que a gente tem um material bacana, o que a gente precisa é estar se alinhando, se ajustando para essa roda de conversações, praticando, né, mesmo essa escuta sensível, né, de uma forma muito humana, entendendo também, compreendendo, se eles acharem que é de outra forma, respeitando, né, esses posicionamentos, senão a gente vai estar numa contradição nesse processo, e fazer mesmo que essa experiência, essa vivência de escuta, ela fale mais alto do que o que a gente diz, para a gente não estar desconstruindo uma fala de escuta, tendo posturas, né, que não é de escuta. Um pouco por aí, mas avante, mas eu estou preocupada também. Eu penso que a gente compreende a questão da linguagem. Se a linguagem está difícil, vamos desconstruí-la e construir outra linguagem. Não há problema nenhum do caderno ser todo desconstruído e reconstruído por cada um de nós. Não há problema nenhum de chegar... O parágrafo da introdução diz bem isso, né? O último parágrafo da introdução diz bem isso. Ele não está para ser a verdade. Ele deve ser desconstruído e construído à luz das localidades, dos sujeitos que se autorizam a dizer o que é que querem, o que é que pensam, o que é que desejam, né? Então, não precisa ter vergonha. Às vezes a gente fica assim, com vergonha, assim, com medo de magoar os autores. Não tem isso, não, gente. Vamos... Porque, olha, caiu na boca do povo, saiu do controle do autor. Acabou. Então, essa aí caiu na boca do povo, ele vai ser transgredido, vai ser traduzido, vai ser interpretado e vai ser ressignificado. E quem está falando para vocês é uma pessoa que defende o tempo inteiro que não há implementação. Por que não há implementação de nenhuma política? Porque as coisas são reinterpretadas, ressignificadas, recontextualizadas. E por que não seria um caderno, um livro, um texto? São a fala, a narrativa. O que eu estou dizendo aqui, o que vocês estão dizendo aí, tudo isso a gente vai para a gente compreender, para fazer sentido para nós, e a gente sabe disso, a gente precisa recontextualizar, para interpretar, para compreender, para colocar na nossa vida. Então, assim, isso faz parte do aprendizado e faz parte da nossa formação. E agora eu vou ver aqui. Gente, só uma proposta aqui. A gente tinha uma proposta da gente ir para os grupos. O que é que vocês acham? Continua aqui ou vai para o grupo, para os grupos? Porque os grupos, a ideia era a provocação que a gente vai fazer aqui. Deixa eu botar aqui, viu a Cássia, Marcos e Heron, só dá licença só um pouquinho para eu mostrar, porque aí para a gente poder decidir o que fazer, se a gente continua aqui na discussão ou se a gente vai para os grupos, tá bom? Pode ser assim? Ou se a gente traz os pontos para o grupão, em vez de dividir no grupão, pois no grupinho. Eu vou trazer o ponto agora, porque aí vocês podem até acoplar, né? Então, vamos ver aqui. Não, peraí, que eu barbeirei de novo. Então, a provocação é essa aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela. Estão vendo? Sim, beleza. Então, as provocações
são essas aí, são 4 provocações que a gente pode incluir aqui agora na discussão, ou não incluir, ou a gente vai para os grupos. Vocês que sabem, o que é que decidem? Quais princípios da teoria étnico-constitutiva de currículo você identifica como centrais no movimento do programa de elaboração dos PPPs? Quais articulações possíveis entre a fala do professor Celso Nunes e a proposição formacional do caderno 2? Neste sentido, quais perguntas podemos pensar a partir da live, para si mesmo, para os estudantes, para professores, para demais trabalhadores da educação, escolas, secretarias, serviços gerais, etc.? Quais propostas de pauta podem ser articuladas? Na realidade, não só a partir da live, né? A partir da ilha desconhecida. O que é que vocês acham? Fala aí, gente. Jerusa, já são 21h04, não é? Isso. Eu acho que nós já conseguimos trazer as nossas inquietações. E quero ressaltar que, pelo menos no meu entendimento, o caderno, né? O caderno, como esse caderno está, a gente observa uma lindeza de proposta. A gente observa uma lindeza de proposta. O que nos inquieta, eu vou falar por mim, o que me inquieta é exatamente como, né, que esse entendimento que eu estou tendo chegue no outro, né? E que eu sei que a gente não faz isso, porque as pessoas precisam se abrir, elas precisam desejar. E quando Fernanda fala do silêncio da voz como resposta, né? E que, na verdade, é uma resposta que revela resistência, é exatamente onde está o nosso gargalo. Porque nós temos 2 situações. Nós temos a situação daqueles que fazem parte das equipes que vão fazer o movimento dentro das redes, que são comportamentos, ora, de poder e de imposição, e ora são também de desejo de mudança. E nós temos os nossos professores que, de fato, vivem nesse momento o silêncio. Então, eles preferem silenciar, eles preferem recuar, eles preferem ir para o canto para dizer que eles não estão afim de viver essa mudança. E eu acho perfeita também a fala de Fernanda quando ela diz o seguinte, que talvez esses que silenciam e que se manifestam dessa forma não vivenciaram, não tiveram a experiência de serem ouvidos e acreditam que não serão. Porque, infelizmente, nós vivemos uma situação nesse país, e principalmente agora, que, nesses últimos 4 anos, que realmente a grande proposição foi de silenciamento. Foi de silenciamento. Então, assim, enquanto eu vou dizer que enquanto provocadores que somos, né? Enquanto provocadores, eu acho que esse lugar que nós ocupamos, que nós estamos aqui, é um lugar de quem provoca, assim, nos põe na condição de compreender como que esse programa, como que esse processo vai seguir. Mas esse outro que não acredita, porque não tem uma coisa pior do que lidar com um ser desacreditado. Nós estamos aqui com os nossos desabafos, com as nossas angústias até, nem gosto de usar muito essa palavra angústia, mas nós estamos acreditando, nós estamos firmes, nós estamos certos de que vai dar certo. Mas e aquele outro que não acredita nesse país, que não acredita no Ministério da Educação, que não acredita na educação, que não acredita em quem está chegando, que não acredita mais em proposta de formação, que está cansado porque viveu 2 anos diante de uma tela tentando dar aula para o aluno. Então, assim, são esses, sabe?
são esses. E eu acho que Marcos também contribui quando ele nos faz pensar sobre esse lugar, né, Marcos? Esse lugar. Nós escolhemos estar aqui. E nós não vamos desistir, não. Hipótese alguma. Nós escolhemos estar aqui. Somos um time, né? Somos um time. Eu estou feliz com a coordenação do time, a forma como a coordenação vem conduzindo o trabalho. E entendo, Marcos, que, de fato, né, nós não podemos, em hipótese alguma, focar, né, naquilo que é negativo, naquilo que não deu, nas vozes que não acreditam. Nós não podemos focar. Entretanto, nós também precisamos viver um princípio de verdade do que nós estamos enfrentando, porque, assim, as vozes dos que não acreditam que é esse silêncio ou é uma manifestação radical, é da grande maioria. Infelizmente, é da grande maioria. Então, assim, como cada rede, como cada município, como cada núcleo vai se organizando, porque dentro de, por exemplo, eu tenho 20 municípios, e cada município vai trazendo sua particularidade. É um município que o prefeito para o professor na rua e diz: se você quiser o reajuste, vá para a justiça. Aí eu chego com o processo formacional dentro da escola para encontrar com esse professor, que ouviu isso de uma forma tão radical, né? Que não teve direito de dizer, de falar, e que não teve direito de ser ouvido. Então, é uma situação onde eu estive em uma reunião aqui do território e eu vi uma secretária ir para frente e dizer assim, aqui eu já deixei claro, ou participa ou leva falta. Ou participa ou leva falta. Então, assim, aí me reporto, sim, a fala de César. Nós estamos vivendo o quê? O quartel? A punição por não entender o processo? Porque por trás desse comportamento de quem está resistindo e quem está silenciando para revelar sua resistência, existe uma concepção dentro do corpo dessa pessoa. Existe uma cultura impregnada, né? Existe um conceito. E aí, será se impondo? Será se agindo? Então, assim, penso que, como sugestão, é necessário também que a Undime tenha um momento com os dirigentes municipais de educação. Sim. Acho necessário. Porque o dirigente precisa entender que movimento é esse, que nós estamos chegando com um movimento formacional. Através da formação, o outro compreender onde nós queremos chegar de que forma nós queremos chegar. Então, o dirigente também não está, porque eu ouvi a fala da secretária, ela dizia assim, ou faz ou leva falta. E eu ali, no meu jeito afetivo, tentando dizer que se a gente cuida com a afetividade do outro, nós também seremos cuidados. E eu tentando dizer isso, mas eu observando esse comportamento ainda, né, tão forte, sabe, Jerusa? E me inquieta mais ainda em saber. Eu acabei de sair de uma Secretaria de Educação, né? Acabei de viver um processo, foram 5 anos dentro de uma secretaria, e assim, eu sei o que é estar ali, mas eu jamais irei compactuar com uma situação de ditadura, sabe? De imposição, de grito, de dizer ou faz ou... Tá? Então, assim, o outro, ele precisa ser respeitado, sim. E esse processo formacional, o caderno está lindo, está maravilhoso. Eu acredito que a gente conseguindo, não será tão fácil, mas a gente conseguindo seguir, né, esses procedimentos, acompanhando as lives, vivendo um momento como esses aqui, eu acredito que a gente vai conseguir, vai chegar. Entretanto, não é assim. Tá? Uma outra coisa também é
quando eu disse da gestão tempo, e eu fiquei feliz quando eu conversei com o Renê, e ele disse assim, Cássia, o que é que você está vivendo aí? Eu fui colocando, ele disse assim, vamos para o passo a passo. Se um articulador entra em contato comigo e diz, Cássia, eu não consegui constituir comitê porque o município está em greve, eu vou dizer para ele, olha, nós temos um programa até novembro. Então, vamos ver como é que a gente vai ser. Mas quando eu quero impor para esse articulador que ele cuide, que ele faça, que porque tem um tempo e tem um prazo, eu já começo a desequilibrar esse cara lá dentro do município, né? Então, assim, são todas essas coisas que, na informalidade, eu vou trazendo, mas que são as verdades, sabe, Marcos, que nós estamos aqui vivendo diariamente. Mas, em nenhuma hipótese, né, com o sentimento de focar no negativo, ou de dizer do caderno, ou de dizer do desejo de desistir. Desejo de desistir, eu acho que passou na cabecinha de muita gente. Mas não é esse o foco, não. É só de dizer dessas situações realmente. Aí, quando você vem, Jerusa, com essas provocações aí agora, nesse momento, nós conseguimos, né, viver. Eu acho que assim, a gente já trouxe até muita coisa do que está aí na provocação, bem informalmente, mas eu acho que a gente precisa também respirar um pouco. E agora eu acho que ir para essas provocações com mais profundidade. Penso assim. E assim, eu concordo com você. Toda imposição, ela vai, inclusive, de encontro, vai contra o que está sendo proposto pelo programa, pelo movimento, não é? Porque não é etno. Imposição não é etno, imposição não vai estar respeitando as pessoas. Então, assim, é mais uma conquista, é mais as pessoas, o professor, a professora, o porteiro, a merendeira, compreender aquele lugar como um lugar dele. E isso a gente não pode nem dar, porque é ele que tem que compreender. A porta tem que ficar aberta, no sentido de que seja visto isso efetivamente, que é um lugar dele também. Então, não a imposição, se não for, não corta o ponto, se não for, é assim, é um pouco demais. E a gente entende tudo isso. Entende, e assim, Marcos está dizendo aqui que a gente está dando uma contribuição enorme, só por isso está vindo a público, por isso está surgindo, a gente está trazendo isso à consciência. Então, esse é o momento mesmo, é como arrumar, eu gosto muito de dar um exemplo esdrúxulo, mas é de arrumar guarda-roupa, ninguém arrumar o guarda-roupa sem fazer uma bagunça primeiro, né? Ninguém aprende sem desequilibrar. Não existe aprendizagem, formação sem desequilíbrio. Então, esse momento é esse momento mesmo. Fala, Mar. A Marco está dizendo, a gente não só entende como vive isso também. Nossos cotidianos ilustram bem isso. Fernanda, quer voltar a falar? Esqueceu a mão. Justo levantar a mão. Mas eu estou na ordem aí, tem Fernanda, Cássia e Marcos. Não, gente, a mão ficou em pezinha, mas nada não. Eu vou interagindo pelo chat. Vai, Júlio. Boa noite, gente. Eu quero, como Fernanda, me aproveitar que eu estou aqui, mas também estou na secretaria, para poder falar, né, desse espaço de um outro comitê, né, a participação de outro comitê. E eu acho isso muito bacana aqui entre nós, porque faz a gente falar, né, de diversas ambiências. Eu acho isso muito rico. Eu estava aqui pensando que uma formação para a reelaboração do PPP é uma novidade. Não é a elaboração do PPP que é a novidade, é a formação para. É uma novidade. É muito novo, gente, é muito diferente, é muito transversal, é muito interdisciplinar, é muito estranho, no sentido de estranheza,
do novo, né? Então, é uma novidade. Só de a gente parar para ouvir, né? Um processo de formação já é algo, né, que a gente fala assim, meu Deus do céu, é uma formação para. Eu acho que eu comentei com vocês que aqui em Salvador tem 428 escolas, né? Aí, por conta do tamanho, as escolas são divididas, distribuídas em 10 gerências regionais. Eu trabalho numa gerência regional como coordenadora pedagógica que acompanha algumas escolas. A regional que eu trabalho é uma das menores de Salvador, em quantidade de escolas, certo? Mas só uma das escolas que eu acompanho tem 1.600 alunos, para vocês terem ideia. Ontem a gente teve uma reunião com as gestoras, né, das escolas para dialogar sobre essa questão do comitê escolar. E aí a gente teve a estratégia de perguntar para as escolas, porque, enfim, a gente não vai conseguir acompanhar todas as escolas, então tem umas questões aqui em Salvador que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. E aí a gente pensou em começar por uma determinada quantidade de escolas, né? Aí depois de apresentar o programa, a gente falar muito isso, né? É uma formação para elaboração. É uma formação para reelaboração. E falar da live de César. E mostrar aqueles movimentos lá do Caderno 2. Foi muito engraçado, porque várias escolas que não estavam não no nosso pensamento, digamos assim, começaram a falar assim, Jússi, eu posso. Aí teve outra escola que falou assim, gente, a gente está em reforma, então está muito complicado, né, fazer essas reuniões, porque a gente não vê nem espaço e tal. Aí outra escola, eu posso ficar no lugar dessa? Gente, eu achei isso muito interessante, né? Porque esse movimento de formação é um movimento que tem data, né, como acho que a Cássia falou agora, esse programa. Mas o movimento da reelaboração do PPP não tem data de limite, né? Todas essas formações, as lives, tudo isso vai ficar aí. Então, assim, se a escola não conseguir, por exemplo, né, até novembro, finalizar os seus processos dentro do programa, está invalidado? René toda hora repete isso, né? É um programa de formação para, né? A elaboração, a reelaboração. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui é tão novo que a gente mesmo está inquieto, porque é muito novo, né? O tempo todo quando a gente fez, a gente parou para fazer, a gente não parou para estudar, né? Eu e Jerusa, a gente estava num projeto, não tinha parada para estudar ali, né, Gé? A gente já chegava com encontro e tal, né? A gente estava nesse projeto. O projeto era, vamos lá, gente, isso é o PPP, o P do projeto, o P do político, o P do pedagógico, que dimensões são essas e tal. Então, agora nós vamos nos reunir nos grupos e pensar que escola a gente deseja, que sociedade a gente deseja. Está entendendo? É pufo, 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 pufo. Mas a gente não fazia um processo de formação. Então, acho que o que está acontecendo agora com a gente é tão novo, tão novo, tão novo, que a gente está aprendendo um caminho. Acho que o Marcos falou um pouco disso, né? A gente está aprendendo juntos no caminho. Todo mundo com muitas informações, com muitas experiências e muitas informações, mas isso que está acontecendo é algo novo, né? Eu sei que muitos de nós aqui estivemos nos referenciais, estivemos aí no DCRB na escola, mas repare, tudo isso aqui é muito novo, é muito diferente, né? Uma decisão que a gente tomou nessa regional que a gente trabalha foi realmente trabalhar com quem quer, sabe, Acácia? E nesse sentido foi muito bom, porque eu também, Jane. E aí você está em o pessoal chamou para outra coisa. É justo você que é da equipe técnica. Acontece essas coisas. Você pode fazer a formação aqui com a gente com o Moodle, para a gente poder saber aqui onde é que clica, não sei o que, não sei o que. Então tem essas coisas todas, né? Mas, assim, a gente decidiu conversar com quem realmente quer, né? E eu acho que isso foi muito bacana. Hoje, de manhã cedo, tinha a diretora de escola me mandando um bocado de áudio. Aí, quando eu fui ouvir, ela falou assim, Jússia, é porque eu não estava na reunião de gestores ontem, mas eu já soube do que é,
E eu queria participar desse processo todo de formação e tal, da criação dos comitês, essas coisas todas. Então, assim, eu até acho também, viu, gente, outra coisa, que tem muita gente que só vai aderir depois que visualizar como é que foi para os outros, entende? Então, por exemplo, uma das escolas que a gente acompanha foi recém-inaugurada, acho que tem uns 6 meses. Só que a coordenadora dessa escola, ela também é do Estado, e ela fez parte dos referenciais, do todo o movimento dos referenciais. Quando ela ouviu a palavra Mudime e viu a palavra formação para reelaboração, ela falou assim, gente, se os referenciais, né, a formação foi tão boa, com certeza essa vai ser. Entendeu? Ela é vice-diretora dessa escola recente, né? E ela estava no interior no ano passado, no ano passado. Então, assim, eu queria muito trazer isso, né? Porque quando o professor César Nunes falou sobre aquela questão, como é que a gente decifra a escola? É estudando. E eu acho que esse movimento que está fazendo aqui, né? Está estudando a escola, e a escola não é um lugar estudado, a escola é um lugar Frequentado. frequentado, ela é um lugar usado, né? Ela é um lugar invadido, né? Ela é um lugar, enfim, mas não é um lugar estudado, né? Nessa proposição, como o professor trouxe para a gente, né? Então, acho que é por isso, quando a gente estuda, e aqui tem um bocado de pesquisador, a gente descobre muita coisa, né? As coisas vão emergindo, né? E a gente toma cada susto, né? Era isso que eu queria trazer, assim, de reflexão, né? Porque aqui tendo enquanto a gente fala. A Cássia, você ficou com a mão, esqueceu a mão levantada ou quer falar de novo? Não, esqueci. Ok, gente. Então, vamos assim, fazer agora alguns encaminhamentos, porque a gente propunha a reunião até 21h30, para não ficar muito pesado para ninguém, mais do que o que já está, né? Para a gente, para todo mundo. Então, assim, os encaminhamentos, eu penso, vocês aí, eu vou dar algumas proposições, fazer algumas proposições, sugestões, soltar aqui, como diz o professor Zelão, um toró de parpite, para a gente poder complementar, acolher ou não. A primeira coisa, como encaminhamento, eu penso que seja a gente se fortalecer enquanto os grupos, como no Moodle, se a gente não pode se reunir fisicamente, quer dizer, fisicamente online, agora vai ser ótimo, a reunião física online. Assim, no Moodle, as discussões no Moodle, Fernanda botou lá uma postagem muito legal sobre botou um documento lá, uma proposição de pauta que os dois grupos conversaram. Outros grupos também podem fazer outras proposições de pautas, a gente compartilhar as experiências, eu penso que agora, e construir, aí a minha sugestão vai dentro da minha perspectiva, que eu sou a criatura que vai buscar a ilha desconhecida. Eu sou muito ousada e assim meio doida, porque eu vou buscar a ilha desconhecida e assim é construir as pautas, talvez não, para mim é o que precisa ser feito. Eu fiz isso quando eu fui formadora no DCRM com os núcleos. Não é construir as pautas para eles, construir com eles. Então, uma reunião só de construção de pauta. E aí eles podem consultar os comitês escolares, partindo disso, as pautas, por exemplo, por etapa, as pautas para esse caderno 2, para o estudo desse caderno 2. Então, o que é que cada núcleo vai propor, e aí vocês vão trocando experiência. Isso é uma sugestão minha, né? Mas, como encaminhamento, eu penso que agora a gente pensar essas pautas, se a gente vai fazer por, se a gente vai fazer para, se a gente vai fazer com. Eu penso que esse é o que a gente precisa agora decidir e dar
os encaminhamentos e a gente traz como avaliação na próxima reunião, por Parocum. Na terça-feira, nós teremos a próxima live com o professor Roberto Sidney, e a nossa reunião parece que é de hoje a 15, ficou acertado a cada 15 dias mesmo. Foi isso, Marcos? Isso. Isso, né? Isso. A cada 15 dias, então, de hoje a 15, nossa outra reunião, nossa próxima reunião, e se vocês já tiverem, assim, alguma coisa... De hoje a 15 é Corpus Christi, Gel. Então, na quarta, né? Aí é possível que se remarque, né? Se reveja a data. Pode ser na quarta. Se quinta é feriado, uma quarta de noite, véspera de feriado, rapaz. Aí todo mundo traz um licor. Viu, Renê, não. Renilton. O licor, viu, Renilton? É por sua conta. Eu sou ótima com feriado. Jússi me acaba. Então, assim, de qualquer forma, a gente vai trazendo, Marcos como chapéu de palha, a gente vai trazendo o que nós construímos, o que foi possível fazer. Gente, o possível. Nós não somos nem as Mulheres Maravilhas, nem super-homens. Nós somos humanos, tantos quanto os humanos que estão conosco. Karen vai trazer o amendoim e o forró. Pronto. Tá combinado. Então, mais alguma coisa, Marcos, você quer pontuar? Jússi, Daniel, os colegas, Heron. Heron queria falar, não foi, Heron? Agora que eu lembrei, desculpe, me perdoe. Eu tive que pedir aqui acesso. Eu acabei... Aqui está ventando e está ruim aqui a conexão. Me desculpem, não consegui pegar o lance aí dos demais colegas que falaram, porque eu estava pensando sobre o cenário que foi trazido, né? Eu me recordo que a Cássia falou, e Jeane, salvo engano, descrevendo o cenário, e eu fiquei preocupada, porque dar voz e vez às pessoas é algo que a gente vem tentando há muito tempo, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que despertar essas vontades. Acho que o programa é muito feliz quando ele fala que nós estamos a mobilizar, né? Porque essa proposição não é algo novo. Então, os cenários que a gente encontra, eles são diversos. E essa vontade, né, de que a gente tem, que as pessoas se autorizem a produzir, se autorizem a se repensar, se autorizem a entender que eles fizeram um PPP o ano passado, e esse ano a gente está provocando eles, para eles entenderem que o PPP não é algo fixo, né? Que outras demandas têm chegado para a escola responder, que não são as que eles pensaram há alguns anos e até meses. Então, esse processo de conquista, né, seja para que os professores pensem que a gente precisa fazer com que as nossas práticas elas sejam contextualizadas, elas sejam repaginadas, é um processo que requer não só essa vontade, como eu posso dizer, isso está institucionalizado em um programa, mas que a gente consiga chegar até eles mesmo dizendo das potencialidades. Em alguns cenários, não é que eles não saibam, é uma forma de resistência mesmo, eles estão disputando espaços, né? Só que eu tenho dito em alguns locais, então, como por exemplo, Teofilândia, vocês vão perder mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade de vocês dizerem o que é que vocês pensam da educação que o município se propõe a fazer, que a sua escola se propõe a fazer. Porque se a gente, mais uma vez, silenciar em relação a esse movimento que está surgindo, porque as suas reivindicações salariais, o seu lugar de ocupância não for, né, nesse momento, defendido por você, o que você pensa sobre a educação, alguém vai estar lá para fazer.
E é essa disputa de espaço, né, ainda que seja com silenciamento, é que nós precisamos, né, sacudir, e não é só sacudir, movimentar o catavento, mas é também uma postura de consciência de classe. Nós estamos vendo, né, a nível nacional, um desgoverno que reverbera dentro dos municípios, gente, que isso não é simples, né? A gente precisa saber entrar nesses espaços dos municípios para saber se eles estão entendendo realmente que esse momento é um momento nosso enquanto professor, que esses outros espaços que não só o marketing, né, de divulgar que o movimento esteja acontecendo, mas que esse movimento seja realmente politizado, qual é o tipo de educação que cada uma das escolas propõe a fazer com os seus sujeitos. Então, a gente está num pós-pandemia, em que a gente terminou de fazer alguns municípios RCM e que ele não vai dar conta. E que há muita resistência de se pensar que aquele momento que foi pensado o RCM tinha um contexto. E enxergar que agora novas demandas estão a provocar nós, enquanto educadores, a buscar alternativa em que você estava, por exemplo, nos anos finais, como aqui a gente fala, recebendo um público de alunos, né, ainda que tivesse defasagem, nós tínhamos uma postura enquanto educador. E hoje nós somos provocados a estar discutindo recomposição, recuperação da aprendizagem. E isso, por si só, já era um motivo da gente sentar, abrir a roda e dizer assim, o que é que nós vamos fazer com o que a gente tem aqui? Então, esse encorajamento, essas vontades a ser despertada né, esse movimento que o programa chama. Para que a gente possa pensar e dizer para eles, olha, nós vamos pensar a nossa realidade, as dificuldades, né, dessa arquitetura política que tem dentro das escolas e dentro do sistema, é preciso a gente ir na contramão disso, até para poder a gente defender nossos lugares. Nós temos uma dificuldade de compreender o lugar de ocupância de cada um desses sujeitos. E é esse o nosso desafio. Não é a gente botar o catavento para rodar somente, não, é a gente saber onde é que esse catavento está. Uhum. Né? Roda, né? Eu tenho falado pouco nos grupos, no meu grupo em especial, mas assim, a mobilização ela ocorre, mas nos bastidores são N as situações. Então, assim, que é uma sobrecarga de formação, nós temos uma estrutura, né, de ausência de um diálogo, tem formações que sobrepõem, né? Então, tem formações que sobrepõem. Então, isso me preocupa porque, por exemplo, a Undime, ele é municipalista. E aí a gente precisa também ter o nosso lugar de ocupância. Então, vem aí um novo programa formacional da SEC, que está disputando espaço, Eronice, e eu vou fazer o quê? Olha, você vai pensar o que seu município hoje precisa. Né? O que seu município hoje precisa para você tomar decisão? Isso é autoral. Eu não quero isso, eu quero aquilo. Isso. Então, esse empoderamento, ele não está simplesmente nas hastes, está na consciência política mesmo do município se abrir e pensar. Tem escolas que os professores têm essa compreensão. E isso não é só titulação, gente. Isso é o universo de relações que foram construídas com esses sujeitos. Né? Então, assim, quando o grupo 4 e o 5 sentou para conversar, qual era o alcance que esses termos, né? Porque quando a gente vai, como o professor César Nunes fez, decifra-me ou devoro, é a gente fazer a customização desses termos. Que eu acho que é aí que entra, né, o papel da gente, né, de saber como chegar nesses espaços e ir, né? Aqui a gente usa muito essa questão da customização, né? De você chegar e dizer assim, olha, nós estamos com a conversação, mas eu quero dizer assim, fala aí o que é que tu pensa sobre isso, né? Vamos conversar sobre aquilo. O que é que você achou disso, né? E aí, com a pinga você fala, com a venda que os produtos são mais caros você fala. Então, esse processo, né, da gente
pensar, né, que primeiro a gente vai tocá-los e dizer assim, olha, o caderno 2 é muito robusto, né? Tem muitas pautas formacionais que podem ser extraídas dali, mas primeiro a gente vai se ouvir, né? Primeiro a gente vai dizer assim, o que a gente vai fazer? O que esse negócio aí de PPP? Tu já ouviu falar sobre isso? Então, assim, embora, né, Ju se fale a questão do tempo que vai ser um tempo construído com eles, mas o tempo é outro processo que a gente tem que trabalhar com eles. Assim, olha, o programa foi pensado e não quer, né? A gente não pode fugir disso, porque existe uma certificação nesse processo. Mas, assim, olha, não vá fazer só por conta da certificação. Mas a certificação está dentro do programa, quando você faz a adesão, ela está lá. Então, assim, esse processo da gente costurar algumas situações e fugir do que a gente sempre está dizendo no próprio documento, que não vamos fazer algo porque é burocrático, começa aí, né? É a própria transgressão pedida. Então, nós precisamos trazer os contextos que as minhas colegas trazem, é um contexto real. Então, quando a gente diz que os professores estão falando, não vou fazer nada disso porque os 33% não veio, aí a gente tem que entrar com um discurso mesmo do político. Né? Você vai, o próprio processo de você falar da importância da prática pedagógica de um professor que precisa estar o tempo todo em diálogo com o outro, trocar experiência para poder fundamentar a sua prática, é um processo que a gente precisa convencer a sociedade. Porque em municípios pequenos, um professor aqui ganhar 3, 4 mil é um absurdo. A sociedade não se convence disso. E nós tivemos, ao longo do tempo, um negacionismo da própria formação, porque isso não levou algumas pessoas a lugar algum. Porque ainda há uma sociedade em que o que indique está sobrepondo o processo formacional. Então, são muitas situações complexas que a gente não pode ir somente por apresentar que um ou outro município está fazendo isso ou aquilo, mas a gente utilizar dessa experiência para dizer, olha uma possibilidade, né? Olha uma possibilidade de vocês ter essa estratégia, né? Porque olha uma outra possibilidade, é as exemplaridades que sempre o programa tem trazido. Mas cada município, ele tem essas especificidades potencializadas ou não a partir dos sujeitos pedagógicos que estão envolvidos nesse cenário. Tem locais que é muito difícil você adentrar, né? Mas o programa está chegando, plantando sementes que podem ser colhidas ou não, né, nesse primeiro momento. Porque em alguns espaços que a gente vai entrar e discutir a prática pedagógica, nós vamos estar justamente mostrando para eles que aquilo que foi pensado há 2 anos atrás, ele vai precisar ser repensado porque o cenário mudou. E não é, né, nós não estamos transgredindo, mas as nossas demandas hoje são outras. E esse processo de convencimento, gente, é algo muito complexo, porque tem gente que ainda está focado lá no conteudismo, nos objetos de conhecimento, e não reconhece que esse momento de escuta, por exemplo, nós estamos fazendo um processo formacional. E que as crianças devem estar envolvidas, e que o porteiro deve estar envolvido, e que a merendeira deve estar envolvida, porque uma criança não aprende se ele não tem comida. Que a criança não aprende se ele não tem um ambiente acolhedor. E o primeiro ambiente acolhedor, indo para a escola, é o transporte escolar. Então, por que a gente tem que envolver o motorista? Porque ele precisa saber como é que vai acolher esse aluno. Né? Então, assim, a gente precisa, né, trabalhar muito esse processo de conquista. Né? O cenário é muito complexo, mas a gente precisa trazer, né, essas conquistas. E aí, Fernanda estava dando exemplo, né, da gente chegar nesses outros atores, por exemplo, com a contação de causos, né, para poder a gente ir trazendo, né, o que na academia é falado, mas que eles vivenciam também, só que com outros nomes, com outros conceitos. E isso não é fácil, né? Para alguém que se acostumou o tempo todo a receber algo pronto, dizer que vai fazer e dizer que mesmo não tendo institucionalizado, já existe uma prática pedagógica vivenciada na escola,
é o que Jane diz, dá tremor. Porque a gente precisa pensar como levar essas informações e, ao mesmo tempo, quais são as estratégias que melhor vai acolher o público A ou o público B. Termina a formação, é o grupo do WhatsApp que a gente continua trabalhando. Porque eles vão... Isso é aquilo. Quando eu pensei em escola, esse exercício de escuta é o diagnóstico, né? Isso aqui, que vocês falaram lá, tá lá naquele caderninho amarelo, né? Olha o jogo de cintura que a gente precisa fazer. Né? Então, externalizar essa angústia é para a gente buscar essas alternativas. Né? Muito mais do que conceituais, é a gente saber como esses conceitos eles estão pulverizados nessas experiências que os nossos atores em diálogo constante com a gente vivenciam. Acho que é o grande desafio. Obrigada, Heron. O professor Roberto Sidney, ele é uma pessoa que o que ele mais conquista as pessoas, agora quem está próximo dele, é exatamente pela abertura que ele tem no mundo. Ele diz, todos os dias, ele diz no grupo, no Formace, esgarcem os conceitos. Os conceitos, eles estão postos no mundo para serem esgarçados, não é para serem memorizados, não é para serem repetidos eternamente, é para serem esgarçados, compreendidos e ressignificados, refeitos. Então, fiquemos à vontade, gente, com o esgarçamento como Heron aí também trouxe a necessidade, trouxe a fala dela, né, na narrativa de Heron. A necessidade de esgarçar o conceito, vamos esgarçar o conceito. Então, boa noite para todo mundo, mas antes vamos abrir a câmera aí, gente, para fazer uma fotinha bonitinha de todo mundo, né? Viu, Magno? Magno, por favor, veja como é que você vai fazer essa fotinha. Dê o sinal aí para a gente sorrir. X! Zé, eu tô de junto de um padre, ó, para me ficar mais santa. Aí, só um minutinho. Deixa eu dar o print aqui, fazer o print. Vamos lá? Girando. Cadê? Deixa eu girar aqui o pessoal da... Colocar mais gente aqui para girar. Espera aí, viu? Não dá para colocar todo mundo, gente. É complicado. Vai dar câmera na bochecha. Vou sair aqui para que vocês... Espera aí. Ah, não vale, você tem que sair também, que é isso. Hora que você puder. Me deixa bonita em Guaronize, viu? Já foi. Eu fiz um esforço enorme, viu, Magno? Levantei da cama para sair na foto. Júcio ficou assim, ó. O tempo inteiro. Travou, hein? Tchau, gente. Obrigada. Foi uma ótima... Grande beijo, muita paz. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho, pessoal. Tchau, minha gente. Até a próxima. Tem o livro de Saramago, que é muito legal. Se eu tiver pesadelo com ele, a culpa é de Jerusa. É muito maravilhoso o livro. Ai, Fernanda, você ainda está com o padre, Fernanda? Tô, nós estava na igreja, mas estava ouvindo a formação, participando, rezando por nós, o Santo Antônio. Amém. Um abraço, padre. Eu nem conheço.